O Eras Digital entrevistou Carlos Coelho, eurodeputado e diretor de campanha da Aliança Portugal, sobre as eleições europeias deste domingo. A importância destas eleições europeias para Portugal, especialmente neste contexto de crise que passamos, ainda estamos a passar, mas do qual vamos sair. Bem, o contexto de crise reforça a importância das eleições europeias. Nós precisamos da solidariedade da Europa. O novo quadro comunitário de apoio que está previsto entre 2014 e 2020, vamos receber 11 milhões de euros por dia, e é fundamental que no Parlamento Europeu tenhamos representantes eleitos pelos portugueses capazes de ajudar a que as decisões que são tomadas não favoreçam os outros países mais do que Portugal, ou seja, de que os interesses de Portugal estejam devidamente acautelados no Parlamento Europeu. É isso que está em causa nestas eleições. Nós sempre dissemos que eleger 21 deputados portugueses ao Parlamento Europeu tem de significar eleger 21 embaixadores do interesse nacional em Bruxelas e Estrasburgo, e é disso que se trata. Nas sondagens que têm sido divulgadas, prevê-se um elevado nível de abstenção. Que apelo é que faz aos portugueses para que não deixem de exercer este direito e este dever de voto nas eleições europeias? Digo que nós não podemos ser menos europeus que os outros, isto é, não pode ficar a ideia de que os portugueses não são tão cidadãos europeus quanto os outros. Quando se trata de construir a Europa, todos temos que dar o nosso contributo, e a Europa não pode ser apenas a Europa dos espanhóis, a Europa dos alemães, a Europa dos italianos, também tem que ser a Europa que interessa a Portugal e aos portugueses. E, portanto, nós não podemos estar conformados com a ideia de que na participação das eleições europeias, que é talvez o momento em que o exercício da cidadania europeia é mais mensurável, os portugueses estejam muito abaixo da média comunitária. É também a imagem de Portugal lá fora que está em causa. Na sua opinião, quais são os maiores desafios de Portugal na Europa, e se acha que o nosso país ainda está afastado do modelo europeu, ou se está integrado, ou se não está integrado, o que é preciso fazer para superar esses desafios e Portugal estar integrado? Eu diria, primeiro, que o nosso grande objetivo é o crescimento do emprego. Nós precisamos de uma Europa que cresça economicamente e que promova o emprego. O maior drama social que nós temos é o desemprego. Ele não é equilibrado em toda a Europa. O Sul é mais penalizado que o Norte, mas temos que claramente lutar por mais crescimento e emprego. E temos que lutar pela coesão económica e social, ou seja, nós não queremos uma Europa em que as diferenças entre os países ricos e os países pobres aumentem, queremos uma Europa mais equilibrada, e isso é outra das preocupações que deve nortear os representantes de Portugal. Por exemplo, nós deveríamos estar contra a ideia da nacionalização das políticas de coesão económica e social, ou seja, elas devem continuar a ser uma responsabilidade comunitária, tal como está atualmente nos tratados em vigor. Já há vários anos que é deputado no Parlamento Europeu. O que é que o motiva a continuar a representar Portugal na Europa? Esta ideia de que hoje há uma componente fundamental ao nível europeu. Mais de metade da legislação que é aplicada em Portugal tem origem no Parlamento Europeu e, portanto, nós não podemos esquecer essa dimensão de participação quando queremos o melhor para Portugal e para os portugueses. Acha que ainda temos um longo caminho a percorrer para a coesão das políticas económicas e sociais? O que eu acho é que nós, quando fizemos a União Económica e Monetária, fomos relativamente bem-sucedidos na União Monetária, mas ainda não fomos bem-sucedidos na União Económica, ou seja, a governação económica não existe, a maior parte das responsabilidades de governação económica ainda estão com os Estados-membros. Portanto, digamos que há aqui um desequilíbrio entre a dimensão financeira e a dimensão económica. Nós partimos mais sucesso na Europa, precisamos de reforçar a governação económica europeia, e eu espero que isto possa ser feito nos próximos 5 anos, e também por isso os deputados que vão ser eleitos terão um papel muito importante. Eu acho que Durão Barroso exerceu bem as funções de Presidente da Comissão Europeia, acho que teve muitas iniciativas. O problema é que grande parte das iniciativas dele não puderam ser aprovadas porque o Conselho, ou seja, o conjunto dos governos dos Estados-membros, não quiseram. Vamos ser claros, ainda há algum egoísmo na Europa, sobretudo em momentos de crise, cada Estado pensa em si, cada governo pensa nos seus. Isso em si não é negativo, no sentido que poderíamos esperar outra atitude. Agora, o que temos que reforçar é a solidariedade, porque há cada vez mais a ideia de que a Europa tem sucesso no seu conjunto, ou se cada país quer puxar por si, vamos sussurrar provavelmente.